E aí, pronto para evoluir? A paz do Senhor a todos. E você está no canal Cristão com Questão. E aí, vamos conversar? Então, irmãos, hoje o tema que a gente trouxe para tratar aqui é cristão desigrejados. E aí, quantas pessoas você conhece que estão nos caminhos do Senhor, seguindo o Evangelho, mas não estão frequentando nenhuma igreja, não estão debaixo de nenhuma autoridade pastoral? Vamos conversar um pouquinho? Então, pessoal, isso é um tema muito polêmico, mas o Senhor me fez sentir de trazer esse tema aqui como segundo vídeo do meu canal. E para começar, já vou falando, né? Que é para vocês me perdoar os barulhos externos, porque vocês já sabem, né? Mãe de 3, 2 cachorros em casa. Já tentei gravar esse vídeo diversas vezes e sempre passa um carro do ovo, um cachorro latindo, um galo cantando. Então vai ter que ir assim mesmo. Então vocês me perdoem aí, tá? Os ruídos que vai estar no vídeo. Mas vamos lá pro assunto agora. Então, nessa questão de cristão estar desengrejado é muito complicado, porque cada caso é um caso. Tudo que eu vou falar aqui, vou deixar os versículos bíblicos que eu citar, tá? Aqui no rodapé do vídeo. Então, vamos lá. O primeiro caso. Vou contar alguns casos e situações e vou perguntar a opinião de vocês. O que vocês acham disso? Vamos lá? Vocês sabem que a igreja de hoje está longe de ser semelhante à igreja primitiva, a igreja que Jesus deixou por discípulos fundarem e congregar todo mundo junto. Sabemos que hoje em dia qualquer pessoa pode abrir igreja. Uma pessoa acabou de sair de um presídio totalmente disfuncional. Se ele quiser, ele pode ir abrir uma igreja e começar a ser pastor, né? E então, ali muitas pessoas leigas entram naquela igreja, não vai estudar de onde que aquela pessoa veio, deixou de vir, e vai entrando para congregar ali, procurando suporte espiritual, um apoio pastoral, e infelizmente o que eles vão encontrar é uma pessoa estelionatária, bandida, se passando por pastor. E isso, infelizmente, de um grau mais elevado a mínimos elevados, tem muitas pessoas fazendo isso. Tem outros que vai para a igreja, desconcorda do ponto de vista da igreja e abre igrejas. E se rotulam a si próprios pastores, e a Bíblia fala muito, muito, muito dessas pessoas. Inclusive, já vou começar com um título bem polêmico, né? Porque vocês podem observar, na Bíblia está falando um versículo que eu já vi diversos pastores pregando e não é isso que está contido, mas distorce o que está lá na palavra para não lançar o povo o real sentido da coisa, para as pessoas mesmo serem leigas, porque, como a Bíblia já diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmãos, a passagem da Bíblia que diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, vou deixar aqui no vídeo essa parte do jeito que está na Bíblia. Lá você pode ler o texto inteiro, que você vai perceber que o Senhor ali está falando não é do diabo. Não que ele também não venha para matar, roubar e destruir. Todos nós sabemos que esse é o papel dele. Mas o que eles estão falando lá é sobre o falso pastor. O falso pastor não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu quero deixar já bem claro para vocês observar. Aqui no meu canal nós vamos pensar muito fora da caixa da religiosidade. Aqui
O Espírito Santo não vai ser engessado, ele vai falar através da minha boca. Sei que pode vir alguns haters aqui, eu já quero deixar bem claro, cuidado com o que vocês vão dirigir a mim. E se você é cristão, mas se sentir desconfortável com o que eu estou falando, busca primeiro no Senhor, busca o Espírito Santo na sua intimidade e pergunta sobre minha pessoa, para você poder dizer qualquer coisa a meu respeito, porque a Bíblia também está advertindo. Ai daqueles que se levantar contra um dos meus pequeninos, seria melhor para ele amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar. Então, já quero deixar aqui bem claro, vocês têm liberdade para se expressar da forma que vocês quiserem, mas a palavra do Senhor também nos adverte. Cuidado, porque de todas as palavras frívolas, você também prestará conta diante do Senhor. Então, deixando essa parte já bem explicada, vamos lá para o assunto. Voltando ao assunto. Irmãos, o Senhor nos alerta dos falsos pastores. Desculpa que foi meu pinte ali no portão, mas vai assim mesmo. Senão o vídeo não vai, gente, tá? Então, a Bíblia nos adverte sobre os falsos pastores. E vocês não vão ver uma entidade maligna andando aí no meio da rua de chifre e rabo. Mas vocês vão ver pessoas que chegam até mesmo se fantasiar do próprio, andando pela rua e fazendo atrocidades, se deixando ser conduzido por entidades malignas, no qual vai fazer com que essas pessoas tenham esse tipo de atitude. Então, já adverto. Então, irmã, você está falando que a gente não pode ir para a igreja, que está correto ficar desengrejado? Não. Esse vídeo possivelmente vai ter continuação, porque como o meu canal é novo, não sei se o YouTube vai liberar a gente ficar tantos minutos aqui, mas eu vou tentar ser resumida. Pessoal, nos dias de hoje é muito diferente dos dias de antigamente. Para você ouvir a palavra do Senhor, você tinha que se deslocar, você tinha que estar em comunhão, em grupo, em um lugar para vocês se reunir e falar, ouvir e testemunhar da palavra do Senhor. Hoje em dia, nós, graças a Deus, temos acesso, como vocês estão vendo aqui. Estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Estamos prestando aqui cultos e trazendo a verdade a ser revelada através disso, desse vídeo aqui. Então, para você ver como as coisas mudou, então a gente tem que se permitir evoluir, para você ter uma noção. Na época de Jesus, nem caneta existia. Você entendeu? Olha o tanto que as coisas evoluíram. E seria tolice a gente ignorar isso e dizer, temos que continuar da forma de antigamente. As coisas evoluíram e nós temos que evoluir também. Então, graças a Deus, por esse meio de comunicação que o Senhor tem nos trago, tem como nós levarmos a palavra do Senhor, que é isso que eu estou fazendo aqui agora, e vocês ser selado com o Espírito Santo, você começar a desenvolver a sua espiritualidade sem estar sendo, vamos dizer assim, se colocando em uma certa situação que você correria algum risco de vida, não é verdade? Antigamente, para eles ouvir a palavra, eles tinham que se reunir. E nessas reuniões, tinha muita chacina de pessoas que eram contra o cristianismo. Hoje, graças a Deus, estamos num país que é livre para levar a palavra do Senhor. Somos livres, graças a Deus que o Senhor permaneça assim no nosso país e que o Senhor leve também essa liberdade a outros países. Mas nós temos liberdade de adorar o nosso Senhor como o nosso coração bem sentir. Então, pessoal, voltando ao assunto, a gente tem que continuar buscando essa intimidade com o Espírito Santo, independente de qualquer coisa. Nós não podemos também, se você sente confortável, lembrar dos irmãos que são maduros na fé e os irmãos que não são maduros na fé. Tem gente que tem essa necessidade de estar junto, de ter pessoas ao seu redor, sentir pessoas, a presença de pessoas ao seu redor, mas tem outras que o Senhor já capacita, que ela tem uma espiritualidade bem evoluída e ajuda pessoas, vive o evangelho sem estar debaixo da autoridade de um pastor. Ela já consegue ser a própria pastora da sua própria carne, colocar limites e regra. E lembrando que a Escritura também nos afirma
que o nosso pastor, que vai nos pastorear, nos guardar, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, tem trechos da Bíblia que já nos deixa muito bem claro, muito bem resolvida essa questão. Mas vamos lá. E aí, nós precisamos, somos obrigados, a minha salvação está dentro de estar de alguma igreja, vendo pelos ensinamentos que o Senhor traz. Então, pessoal, vão perdoando aí os barulhos externos. Voltando ao assunto, vamos fazer um resumão então? Mas eu quero, antes de fazer o resumo, colocar aqui uma observação. Vou chamar a atenção de vocês para um acontecimento gritante que fez eu perceber, dentro disso que eu estou falando, a necessidade de desenvolver a sua espiritualidade longe de pastor, de quem quer que seja, você sendo submisso ao Espírito Santo em você, sendo o seu próprio pastor da sua carne e deixando o Senhor Jesus ser o pastor da sua alma. Vamos recordar de uma coisa? Vamos lá. Tempo de Covid. Ninguém saía de casa. Você lembra? E aí, como era para congregar? Até os pastores estavam correndo risco de vida. Não podia sair para fazer visita. Não podia, era cada um por si, Deus por todos. Orando um pelos outros a partir de sua casa. Não foi assim? Pois é. Então, nessa época, foi que eu fui observar a necessidade que nós cristãos temos de desenvolver a espiritualidade e não ser dependente de estar debaixo de um pastor, de um líder espiritual. Resumindo, né? Pode ser apóstolo, pastor, seja lá o que for, um líder espiritual, para você desenvolver e ter esse contato com Deus. Porque sabemos que as escrituras já nos ensinam que Jesus veio, realmente foi para fazer isso, ligar você ao Pai, sem precisar de um mediador, a não ser Ele. Ele de que forma? Você acreditando na palavra que Ele trouxe, no conhecimento, no ensinamento que Ele trouxe. Então, nessa época lá do Covid, eu, graças a Deus, foi a época que eu mais firmei a minha espiritualidade, a minha intimidade no Senhor. Experienciei coisas incríveis. Inclusive, não temi a Covid em momento algum. Graças a Deus, o Senhor me deu estratégia de guerra para lutar contra a Covid. Sim, o Espírito Santo me deu remédios caseiros, foi me influenciando em tudo. A minha família pegou Covid, mas para honra e glória do Senhor, foi como uma gripe comum, para falar a verdade. Já teve doença como viroses e gripe, que veio mais forte do que a Covid. E eu dei glória a Deus o tempo todo, porque vi que foi uma estratégia de guerra que o Senhor trouxe. Dentro de quê? Do relacionamento que eu firmei com o Senhor. Então, gente, neste canal eu não vou engessar o Espírito Santo. Você tem que desenvolver em você a sua espiritualidade com o Divino Criador em você, a ponto de você não depender de ser humano nenhum, a não ser de você, da estratégia que o Senhor te der na tua casa, porque o Senhor veio nos ensinar que você tem poder e autoridade para expulsar as entidades malignas que rodeiam a tua casa, que rodeiam teu esposo, que rodeiam teus filhos. Não estou dizendo que sempre somos guerreiros valentes, mas assim como os guerreiros valentes da Bíblia teve seus desafios, como Elias, que chegou a ter sintomas até de depressão, mas o Senhor, contudo, o honrou. Assim também nós temos a nossa história é escrita diferente da dele. A história de Davi foi a história de Davi, de Abraão, mas você está escrevendo a sua história com o Senhor. A Bíblia até hoje está sendo escrita. Aquele grupo de livros pequeno que constitui a Bíblia foi se encerrado ali, mas até hoje o Senhor continua escrevendo história. A minha história, a sua história, depende do seu relacionamento com o Senhor. Pode ser uma história com um final triste como a de Sansão, dependendo das suas escolhas. Você entendeu? Então, isso é necessário na vida de um cristão. A igreja é fundamental. Essa igreja de hoje em dia que eu estou falando é fundamental. Quando você escolhe uma igreja onde você observa, vou falar isso no próximo vídeo, observar os frutos do seu pastor, né? Da liderança dessa igreja.
O Senhor disse que conhecereis a árvore pelo fruto. Se o fruto do pastor não é bom que você esteja lá. O que você vai estar debaixo de uma autoridade, se colocando debaixo de uma autoridade espiritual, totalmente fora da palavra do Senhor, não é verdade? Se você tem necessidade de ainda receber esse leite espiritual, é bom que você esteja. Agora, se você já está madura na sua fé, se você já é um homem ou uma mulher de Deus, com capacidade de você ter uma intimidade com o Senhor próximo, de receber informação do Senhor, não ter que vir um profeta ou algo assim, para você ouvir a palavra do Senhor. Já é audível na tua alma, tu é sensível à presença do Senhor, né? Inclusive, um dos temas que eu quero trazer aqui no canal, a percepção da presença. Esse vídeo vai ser muito forte. Já convido você a se inscrever no canal, ativar a notificação para não perder. Porque aqui não vou colocar filtro na minha boca, não. Aquilo que o Espírito Santo trazer, eu vou falar. Porque foi com esse propósito esse canal. Então, irmãos, vamos desenvolver essa espiritualidade. Porque o Senhor vai te dar discernimento de espírito para você ver uma igreja na qual mais se encaixa dentro do que o Senhor tem para a sua vida, os propósitos, os chamados que o Senhor tem para a sua vida. A tua espiritualidade é individual, da espiritualidade do pastor, da pastora, dos membros da igreja. Lembrando que igreja é lugar de pessoas feridas sim, que precisam se transformar sim, mas não na direção da igreja. A direção da igreja, o pastor da igreja, ele tem que ser um homem segundo o coração do Senhor. Um homem que os seus filhos dê bom testemunho, a sua casa esteja edificada na rocha. Você entendeu? Então, gente, tem que ser um lugar de tratamento espiritual, sim, de pessoas que precisam de transformação, sim, mas a liderança da igreja já tem que ter passado por esse processo, ser maduro na fé, e o Senhor não permite que a pessoa, o pastor, a pastora, a família que estiver na direção dessa igreja seja de qualquer jeito, não. E uma lição que a Bíblia traz bem forte a respeito disso é a vida de Eli, né? Não vou crescer aqui sobre a história de Eli, mas pesquisa na sua Bíblia a história de Eli e seus filhos. Então o Senhor não aceita, na direção da obra dele, onde o Espírito Santo dele vai ter liberdade de agir, ele não aceita qualquer pessoa na direção, não. De qualquer jeito e de qualquer forma. Contudo, se você não achar esse lugar onde se encaixa nos frutos do Espírito Santo, o Senhor vai estar diante de ti da mesma forma. Sabe como? Na liderança da sua casa. A liderança da sua casa está sobre a sua jurisdição. A jurisdição do seu esposo, de você, mulher, serva do Senhor, que está me ouvindo agora. Vocês vão alicerçar a casa de vocês na rocha, introduzindo a palavra do Senhor sobre os filhos de vocês. E lembrando que tem muitas pessoas de bom fruto que estão fazendo essa atitude aqui que eu estou tendo, colocando aqui a palavra do Senhor, pregações de edificação de alma, e é só você ter o discernimento do Espírito que vocês vão encontrar essas pessoas que estão verdadeiramente dando liberdade para o Espírito Santo falar através da boca dele, trazendo transformação, palavra que verdadeiramente transforma. Então você tem que desenvolver isso. Você não precisa chamar nenhum pastor, pastora ou quem quer que seja para expulsar as entidades da sua casa, o espírito de miséria, de pobreza, de doença. Você tem que desenvolver o Espírito Santo em você para que você tenha autoridade de andar na sua casa, e quando você vê que algo não está correto lá dentro, determinar que o mal saia pelo poder do sangue de Jesus, e eles vão ter que obedecer, porque se você for uma árvore de bons frutos, se você tem intimidade com o Senhor, o Espírito de Deus de maneira alguma te deixará confusa ou desamparada numa hora de batalha espiritual. Então tá certo? Então esse vídeo já está ficando bem longo. Vamos tratar de assuntos mais sobre esse assunto aqui, né? E eu quero que você que chegou aqui e viu esse vídeo, e aí, você quer que eu ainda fale sobre algum assunto que eu ainda não falei sobre esse tema dos irmãozinhos desengrejados? Então,
Coloca aqui as suas perguntas, seus questionamentos, que eu vou ler com muito carinho e posso acrescentar no próximo vídeo, tá bom? No próximo vídeo eu vou completar falando sobre como você pode encontrar uma igreja que mais vai te favorecer espiritualmente, até que você consiga desenvolver a sua intimidade com o Espírito Santo. E vou trazer também para você aqui exemplos e histórias muito tristes que aconteceram, que vai servir de alerta para você quando estiver procurando uma igreja para congregar, beleza? Então tá, então aguardo vocês no próximo vídeo. Desculpa aí os barulhos externos, mas vai assim mesmo, para honra e glória do nome do Senhor, tá bom? Vamos procurar estar melhorando cada vez mais. Fiquem todos na paz do Senhor. Se inscreva, deixa um comentáriozinho aqui, tá bom? E se você gostou do tema e sabe que alguém precisa desse conhecimento, compartilha também, tá bom? Então vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, beleza?